Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade. O canal BOL, que tem o apoio do portal de notícias Barbacena Online e da Rádio Sucesso FM, tem conversado com autoridades na área da saúde em várias especialidades para falar dos efeitos e também do impacto da Covid-19 na vida das pessoas. Hoje vamos conversar com o Dr. Honório Teixeira Carvalho Neto, médico pediatra, professor da Faculdade de Medicina de Barbacena na cadeira de pediatria e médico da Vigilância Epidemiológica do município há 42 anos e ainda na ativa. Doutor, seja bem-vindo aqui ao canal BOL. Muito obrigado, Salim, por estar aqui com você e com seus ouvintes. É muito necessário essa convivência e esse tipo de atuação de vocês no sentido de orientar a população de forma correta, honesta, como sempre vocês têm feito no seu trabalho de profissionalismo junto ao jornalismo, tanto da Rádio Sucesso quanto do portal UOL. Eu queria falar que a necessidade hoje, né, que a gente passa em relação a essa epidemia ou pandemia do Covid-19, o grande problema é a necessidade que os pais estão tendo em permanecer em casa, né, que é uma medida muito extrema e que modificou muito, né, a vida de todos. A vida houve uma modificação completa e muitas famílias ainda elas não conseguiram se organizar, né, de uma maneira que possam, né, no seu dia a dia, lidar com as crianças, né? Os avós eles não podem contribuir no monitoramento dessas crianças, os pais necessitam de trabalhar em home office ou às vezes até de forma presencial e lidar ao mesmo tempo com os afazeres domésticos, como compras, saídas, as saídas estão restritas, né? Que é um enorme desafio para eles, né? Principalmente um desafio social, psíquico, né? Que é uma forma inédita, como todos nós estamos passando, e isso sem contar a parte financeira, o que leva a um momento de extremo estresse no familiar e que afeta de maneira muito grande no relacionamento das crianças dentro da família. A gente tem visto no nosso dia a dia os pais e as crianças com extrema dificuldade nesse relacionamento, né? Porque a gente fala o seguinte: essas crianças, nós não estamos de férias, né? Nós estamos numa situação emergencial, né? Que é transitória e em que as atividades cotidianas elas têm que ser mantidas, elas têm que ser cumpridas. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços. E isso é muito importante, né, da gente cuidar da família. Eu acho que cuidar dos pais nesse instante é muito importante, porque a família, com esse trabalho de home office, as crianças ficam ainda sem lugar, querendo brincar, e não tem como. E tem algumas maneiras mais simples da gente poder atuar e orientar os pais, né? Como fazer isso? Como ajudar os pais nesse tempo de pandemia, de isolamento social, né? Primeira coisa que a gente fala é estimular as brincadeiras, né? Principalmente as brincadeiras domiciliares, né? Criar a criatividade, né? Usar a criatividade, né? Às vezes com simples quebra-cabeça, desenhos livres, atividades manuais e até, né, jogo de esconde-esconde e outras situações que precisam. O grande problema das crianças é ficar confinada. E esse confinamento, no meu modo de ver, ele não precisa ser uma coisa restrita só dentro de casa. As crianças têm necessidade de ir ao ar livre, tomar um pouco de sol, principalmente no horário entre 8 e 10 horas da manhã, ou após as 16 horas. E isso pode ser feito com os cuidados de isolamento, de uso de máscara, que nós vamos falar daqui a pouco, e que permita que a criança saia, que dê uma volta, quando não há muita gente, né, escolhendo um horário que seja que não tenha muito movimento e que não tenha contato com outras pessoas em grande quantidade. Essa possibilidade ela existe e ela deve ser compreendida e os pais devem fazer com que as crianças saiam um pouco do domicílio
para realmente ficar em casa preso o tempo inteiro, não tem situação familiar que vai aguentar, né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso, né? Então, com relação a jogos, programar jogos, né? Para contar histórias, sentar, procurar um programa de televisão, né? Que seja acessível a todos da família, contar uma história com todo mundo junto. Então, são situações que podem ser feitas no domicílio para amenizar essa situação estressante pela qual as nossas crianças estão passando, né? Descartar as preocupações. Meus pais têm que descartar, né? Conscientizar que estão tentando fazer o melhor. Descartar a preocupação desnecessária, né? Se o ano letivo vai terminar, se não vai, quanto tempo vai demorar essa quarentena, a gente não sabe quanto tempo vai, né? Os efeitos dela no futuro, todos eles têm essa preocupação, e essas dúvidas serão esclarecidas no seu devido tempo. Nós não temos respostas para ela, porque nós estamos perante uma situação completamente nova, e a gente tem muito pouco conhecimento. Então, as dúvidas vão ser esclarecidas e, no decorrer do tempo, e ficarão mais leves se a gente conseguir, né, adiá-las, né, e prestar atenção no que os filhos têm a nos dizer, perguntar a eles sobre as suas preocupações, o que eles sentem, procurar tranquilizá-los, explicá-los da situação de uma forma que seja compreensível a cada faixa etária dessa criança. Isso são fatores primordiais, né, no equilíbrio psicológico da família toda. Doutor, a gente conversa, inclusive, com muitos pais, né, outros pais, e uma das ponderações que eles dizem é que essas crianças, às vezes, ficam muito tempo no celular, muito tempo no computador, ou até mesmo no joguinho de televisão e tudo. Como é que o senhor vê essa situação, por favor? O que nós temos orientado, Salim, é que estabelecer horário para tudo. Tem que ter horário para o estudo, que é muito complicado, e esse horário tem que ser dividido, uma parte da manhã, outra na parte da tarde. Tá? A utilização do celular, do tablet, da televisão, que são fatores que estimulam muito a criança e prejudicam até o seu sono. A gente orienta os pais para essa forma de utilização desses equipamentos eletrônicos, que eles não ultrapassem a 2 horas diárias. Agora, quando é para fins de conhecimento, de estudo, esse realmente horário ele não tem um tempo previsto, isso vai ser feito de acordo com os trabalhos que são passados pelas escolas, né, para serem feitos no domicílio. Agora, para brincar nos telefones e nos tablets, a gente exige que no máximo 2 horas e que esses aparelhos não vão para o quarto de dormir. O quarto foi feito para dormir. Então, não tem televisão no quarto, não tem tablet, não tem telefone. A hora que for para o quarto, é simplesmente para dormir, para diminuir a excitabilidade que a própria luz desses aparelhos provocam e que vai provocar um sono leve, uma insônia, e vai atrapalhar o rendimento no dia seguinte dessas crianças. Claro. Doutor, eu queria até aproveitar e conversar com o senhor também sobre as precauções que os pais devem ter com as crianças para evitar aí o contágio do coronavírus. As precauções, Ricardo, elas são praticamente as mesmas que a gente utiliza com relação a toda a comunidade. As medidas de isolamento social, elas são fundamentais, tanto para a criança quanto para o adulto. Então, não tem que a criança ir para o supermercado, ir para a padaria, ir para multidões, né? Dar uma saída, como nós falamos, em volta da casa, passear um pouquinho e voltar, isso é amplamente permitido. Agora, sempre nessa situação, a utilização de máscara. A gente vem batendo muito isso com os pais, porque o uso de máscara é fundamental, porque ela reduz muito a transmissão do vírus. Estudos têm comprovado que na Coreia do Sul, se você usa máscara e se você usa máscara, esse risco de contaminação pode cair até abaixo de 5%. E as máscaras na criança requerem um cuidado muito especial, porque as crianças até 2 anos de idade não é recomendado o uso de máscara pelo risco de sufocação. E, além do mais, as crianças nessa idade, elas levam muito a mão no rosto e acabam se contaminando.
e que vai gerar um problema maior, e elas também não sabem usar, né, e retirar essa máscara. Então, a máscara é utilizada a partir de 2 anos de idade, a partir do momento que a criança tem acesso ao externo, ao exterior. Dentro do domicílio, essa precaução não tem necessidade. Com relação aos cuidados de higienização, elas são básicas para todos nós. Lavagem das mãos com água e sabão, que é muito mais importante, no meu modo de ver, que a utilização do álcool em gel. Porque a lavagem das mãos, além de ela não escarificar, não irritar a pele, ela é muito mais importante do que o uso do álcool gel. O álcool em gel ele deve ser utilizado quando a água e o sabão não estiverem disponíveis no momento. Aí sim, o álcool em gel vai ser utilizado. Essa precaução é fundamental. E manter o isolamento social. É por isso que as aulas estão suspensas. Não adianta os pais estrilarem, ficarem nervosos, porque não estão dando conta, mas isso é fundamental para diminuir a transmissibilidade da doença. Isso é fundamental. Tá? Porque as crianças, elas praticamente têm um quadro clínico muito brando em relação ao adulto. A criança tem, às vezes, a maioria delas nós chamamos de assintomáticas. Não apresentam sintomas. Então, você não sabe que a criança está doente ou não, mas elas estão transmitindo o vírus. Então, esse isolamento social e o uso de máscara ele é fundamental no sentido de evitar a transmissibilidade do vírus, principalmente para o grupo de risco, que são os vovós, né? As pessoas acima de 60 anos e as pessoas que têm doenças crônicas, principalmente os diabéticos, que têm pago, né, o maior transtorno com relação às complicações da doença. É verdade. Agora, a criança, doutor, apresentando sintomas da Covid-19, qual a orientação que o senhor daria para os pais, né? E quem pode transmitir a doença para a criança? A primeira situação é você saber se ela está doente ou não, uma vez que os sintomas são muito pequenos. Eu tive 2 casos há 15 dias, uma criança de 10 meses e outra de 4 anos de idade, que tiveram umas 12 horas de uma febrícula de 37,5. E não tiveram mais nada. Mas, em compensação, elas estão transmitindo. Então, a única situação que você tem que fazer é o isolamento social. Essas crianças têm que permanecer em quarentena no mínimo de 14 dias. Quando os sintomas são mais graves, o que dificilmente acontece, as crianças abaixo dos 5 anos de idade, a maioria é assintomática, você não tem nada a fazer a não ser fazer o controle dentro de casa para que ela não contamine os familiares e as outras pessoas com as quais ela convive. Certo. Agora, é verdade, doutor, ou é mito, dizer que as crianças seriam afetadas com menos frequência? Isso é um mito, Salim, porque tanto o adulto quanto a criança depende do que nós chamamos da carga viral. O que é isso? É a quantidade de vírus que você está excretando no momento da contaminação. Isso é variável de pessoa para pessoa. E isso, ao meu modo de entender, é que vai te promover uma gravidade maior ou menor da doença de acordo com a quantidade de vírus que você vai adquirir no momento que você se contamine pelo Covid. Então, as crianças, elas parecem que elas eliminam uma quantidade de vírus menor e, com isso, elas têm uma doença muito mais branda. Mas isso é mito, elas transmitem a doença e é por isso que o Ministério da Saúde fala e vem insistindo para que essas crianças não tenham contato com os avós, porque o risco de transmissibilidade é muito grande, uma vez que você não tem ciência se essa criança está ou não doente, porque a maioria, mais de 90%, vai estar sem sintomas. Claro. Agora, como é que a gente pode proteger as crianças dessa infecção aí por Covid-19? Olha, a principal situação, aí nós temos que situar 3 situações. Primeiro, as medidas de controle social, né? Isolamento, máscara e higiene das mãos. Isso é básico para todos nós, inclusive para as crianças. Com relação às vacinas,
é obrigatório as mães manter o calendário de vacinação em dia. Está comprovado que as crianças que têm o calendário vacinal em dia têm uma imunidade muito mais aumentada e o risco de adquirir uma doença mais grave é muito menor. Isso vale principalmente para as vacinas da tuberculose, que é o BCG, que se toma logo ao nascer, para a vacina de paralisia infantil, que é a gotinha, a vacina Sabin, que é o Zé Gotinha, tão conhecida da população, e com a vacina do sarampo, que andou esquecida nesse país e que nós tivemos um retrocesso epidemiológico inadmissível, com vários casos de sarampo acontecendo no país, coisa que a gente não via desde a década de 80. E não existia sarampo no país. A doença estava completamente erradicada e hoje é uma situação que voltou, porque existe um grupo contra a vacina no mundo. Né? Eu chamo um grupo de imbecis, porque não existe, né? Nós que somos pediatras há 49 anos e somos pediatras num período que não existia vacina, que vemos como melhorou a situação de saúde das nossas crianças a partir do momento que entraram as imunizações. Elas são fundamentais tanto para evitar as outras doenças que existem, que estão por aí, como também para ajudar a diminuir a gravidade das infecções pelo Covid-19. Portanto, esse é o segundo fator. E o terceiro fator é o aleitamento materno. E as mães que, mesmo que estão infectadas pelo Covid-19, não devem parar de amamentar. Elas têm que tomar os cuidados de usar máscara, de lavagem das mãos, tá? Mas elas não param de amamentar, porque é sabido que o leite materno transfere para a criança uma grande quantidade de substâncias imunoprotetoras que vão proteger essa criança das formas graves do Covid-19. Então, a manutenção do aleitamento materno é fundamental e a gente pede para as mães que não parem de amamentar, mesmo que elas tenham um diagnóstico confirmado de infecção pelo Covid-19. Então, esses fatores são fundamentais na precaução e no controle da doença. Claro. Doutor, agora, olha bem, o senhor já atuou aí como gestor da saúde no município, tem inclusive uma larga experiência nessa área, atua nela até hoje. Eu queria perguntar o seguinte: as políticas públicas de saúde, elas são suficientes para conter ou, pelo menos, para minimizar a ação do coronavírus? Salim, essa pergunta é muito oportuna, porque eu queria, nesse momento, fazer um grande agradecimento à nossa secretária de Saúde, a Marcelene Dornelles, e à equipe de epidemiologia toda, tutelada pelo Dr. Ebert, que fizeram um trabalho simplesmente fantástico no controle da epidemia em Barbacena. Esse trabalho, eu já fui gestor também, sei as dificuldades que existem monetariamente, né, não existe financiamento que dê condições da gente trabalhar, e o trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito no combate é um exemplo que deveria ser seguido por muitos gestores desse país. Eles deveriam vir a Barbacena para tomar uma aula com a nossa Secretaria Municipal e com os gestores, de saúde e a equipe toda da epidemiologia, de como controlar uma epidemia numa situação tão grave. Eu queria parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde pelo brilhante trabalho de contenção da epidemia que eles têm feito diuturnamente em Barbacena na contenção dessa epidemia. É um trabalho difícil de ser realizado e está sendo feito, né, com muito profissionalismo e com muito cuidado, e que a gente tem assim, ficado muito satisfeito, né, com o trabalho que essa equipe tem feito em prol dos munícipes. Claro. Doutor, uma última pergunta aqui para a gente, encerrando a entrevista. Eu queria saber do senhor o seguinte: essas questões que o governo estadual vai divulgando a respeito do pico da pandemia, o senhor acha que nós já estamos no pico, está longe dela? Qual a visão do senhor enquanto pessoa que entende realmente do assunto?
Salim, é uma doença extremamente nova, nós não conhecemos praticamente nada dela. A prova é que tem várias teorias, vários medicamentos, e nós não temos nenhuma realidade que comprove que este ou aquele medicamento funciona. E o Estado de Minas Gerais ele começou a atuar bem precoce no sentido de minimizar a situação. Então, que eles chamam de achatamento da curva. Nós sabemos que nós só vamos adquirir uma tranquilidade a partir do momento que pelo menos 80% da população se contamine. Mas isso não pode ser feito de um dia para outro, porque o sistema de saúde não aguenta. Então, essas medidas preventivas, elas visam não deixar que as pessoas se adoeçam em grande quantidade, porque o sistema não consegue absorver. Não existe sistema nenhum no mundo que absorva um número muito grande de doentes. Então, Minas Gerais tomou umas medidas precoces e esse pico ele vem assim mudando a cada mês. A gente sabe, o pico vai ser daqui no final do mês, vai ser daqui a 15 dias, a gente realmente nunca sabe. Agora, as medidas de relaxamento social, elas têm que ser muito bem cuidadas, principalmente com relação ao transporte público. Sabe? A gente tem visto ônibus lotados, né? E isso é muito complicado, principalmente em ônibus interestaduais. Eu vou citar aqui um exemplo muito que eu conheço de perto, que é a linha de Antônio Carlos para Barbacena, que vem com lotação muito cheia, isso tem que ser revisto. E a utilização de máscara, parece que a população em Barbacena ainda não caiu a ficha. A gente vê muita gente, pessoas com máscara no pescoço, não usando máscara, andando na rua de qualquer jeito. Isso é uma necessidade que o povo tem que colocar na cabeça, que o único meio de você evitar de contrair a doença é realmente a utilização dessa máscara e utilizá-la de forma correta. Saber utilizar e retirar a máscara. E lembrar que essa máscara, depois de 2 horas que ela está sendo utilizada, ela tem que ser trocada. Então, não adianta você ter uma máscara. A partir do momento que você saiu para a parte externa da sua casa, você tem que utilizar e trocar praticamente de 2 em 2 horas. E a população realmente não faz isso. Então, essa situação é uma situação que nos incomoda muito, porque essa aglomeração de pessoas, principalmente no transporte, o risco de contaminação é muito grande, porque você não consegue manter o distanciamento de 2 metros. É claro. Doutor, realmente, muito obrigado assim, pela participação do senhor aqui conosco no canal BOL, em que a gente teve a oportunidade de trazer vários esclarecimentos aí para os pais e também, claro, como cuidar aí de seus filhos nesse período de pandemia. Muito obrigado, doutor. Só para terminar, Salim, eu queria mostrar para você o conceito de resiliência, né? O que é isso, né, que o povo precisa ter, né? Que é a capacidade que todos nós temos de nos recuperarmos de situações de crise e aprender com elas. Toda crise vai trazer algum tipo de aprendizado, né? É a gente ter em mente uma mente flexível, que um pensamento otimista e saber que com metas claras do nosso pensamento e saber que, com certeza, que isso um dia vai acabar, isso vai passar. Agora, para que isso acabe num tempo melhor, cada um tem que cumprir a sua parte de cidadão. Então, nós queremos pedir a comunidade barbacena, né, que tenha flexibilidade, que seja otimista, tá? Que tenha metas claras, né, e certeza que tudo vai passar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Olha, e se você gostou dessa entrevista, dê um like. E não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as notificações toda vez que tivermos uma nova entrevista. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.